e vamos fazer a nossa oração nessa noite. Vou orar aqui, irmãos. Glórias a Deus. Senhor Deus, bondoso Pai, nós agradecemos por esta chance, Pai, por essa oportunidade de ter aqui os teus filhos conosco, Pai. Como somos gratos, Pai, feliz por cada vida que entrou aqui, Deus. Que o Senhor continue a operar, Pai, a realizar a tua obra na vida de cada um, que possamos aprender, Senhor, com coisas conscientes da tua palavra, que sermos verdadeiros discípulos de Cristo, Pai, que isso é o que importa. Seguirmos tudo aquilo que o Senhor deixou através da sua palavra, Pai, que o Senhor possa estar conosco, abençoe, Senhor, e nos ajude, Pai, porque sem ti nada somos, nada podemos fazer. Em nome de Jesus, agradecemos nessa noite, entregamos a ti esse momento para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Glória. Meus amores, eu já vou deixar alguns versículos para separação, tá bom? Nos ajuda no livro de Romanos 3, 23 a 24. Sim, quem puder já nos ajudar, qualquer coisa falar eu, enquanto eu estou passando outro. Também temos no livro de Romanos 6, 22 a 23. E Lucas, capítulo 4, 18 a 19. Amém? Então, repetindo, tá bom? Romanos 3, 23 a 24. Romanos 6, de 22 a 23. E Lucas, de 4, 18 a 19. Lembrando que na semana passada a gente falou de 4 tópicos, mas o último que nós destrinchamos foi o inimigo espiritual, né? Que a gente sabe que a nossa luta não é contra carne e sangue, né? Sim contra os principados e potestades. Então, meus irmãos, nós estaremos, então, como a Lica disse, para interagir e todos vocês possam participar, né, desse momento aqui. É fundamental a nossa interação, como a Lica sempre fala, não é engessado, é algo dinâmico, é um bate-papo, né, e para a gente interagir, né, e ao mesmo tempo falando das coisas concernentes à palavra do Senhor. Então, vamos interagir nesses 66 minutos que restam para nós, vamos avançando aqui, e para agora, no nome do Senhor, a gente está realmente com o Espírito Santo, e o Senhor está conosco nesta noite. Amém? Vamos dar início, então, onde nós paramos, e aqui o Lucas está entrando. Glória a Deus por todos os irmãos que estão aí conosco. Glória a Deus. Aí, Lucas, chegou do serviço? tá corrido lá, né? Mas é isso aí, faz parte da nossa trajetória. O último tópico que nós falamos foi referente ao inimigo espiritual, o próximo é referente à página 9, a solução para o pecado. E qual é a solução para o pecado, com suas terríveis consequências? A resposta para essa pergunta é: precisamos do que chamamos de evangelho. Amém. Quem pode ler para nós, por gentileza, Romanos 3, 23 a 24? Por favor. Romanos 3, 23 e 24. Romanos 3, 23 e 24. Romanos 13, acho. Porque todos que pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, sua redenção, que há de em Cristo Jesus. Então, irmãos, como a gente estava dizendo, a Bela leu muito bem aí o Romanos 3, que realmente enfatiza algo muito importante, a solução, né? Muitas pessoas, elas procuram soluções para os seus problemas, procuram, vira e mexe, procuram soluções para as suas causas, para as suas situações que vivem, mas na realidade a solução plena e a única solução para a humanidade é Jesus Cristo, né? É Jesus Cristo, porque somente Ele pode
resolver os nossos problemas, e o cerne da questão sempre vai estar apontando nessa situação. Jesus é a nossa solução, sempre será a nossa solução, porque nós todos pecamos, nós concebemos, né, herdamos de Adão o pecado, né, então nós somos pecadores, então se não houvesse o Senhor Jesus, se não tivesse Ele, nós estaremos totalmente perdidos e estaremos condenados eternamente, porque todos pecaram, então Paulo fala como Romanos, né, todos pecaram, né, e somente gratuitamente pela graça há redenção em Jesus Cristo, então é de graça, então não, ninguém pode falar, tem que pagar quanto, né, não, é de graça, né, irmãos, é gratuitamente, a justificação é gratuita, é através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Jesus é a solução dos nossos pecados, né? Então, a gente precisa entender isso, a humanidade precisa entender que Jesus sempre será a solução, né? Então, não haverá outra alternativa senão o nosso Senhor Jesus. E Romanos fala, né, que ainda é de graça a redenção somente há em Jesus Cristo. Vamos adiante aqui. Então, na sequência, diz a questão do ser justificado, né? Do ser justificado, que significa ser considerado justo, ou seja, absolvido de qualquer condenação. E a questão toda, irmãos, ela sempre vai girar em torno disso, né? O ser justificado, ele é somente em Jesus Cristo, né? É somente em Jesus que nós somos justificados. E o próximo versículo, ele fala exatamente sobre isso, Romanos 6, o 22 e o 23, né? Nessa outra passagem, essa outra referência que a gente tem aqui. Quem pode ler para nós aí? Romanos 6, 22 e 23, que fala exatamente da justificação. A justificação. A justificação que ocorre através do sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, todos os versículos concatenam, né, e falam, evidentemente, a respeito, né, da solução, né, e claramente a palavra, ela fala sobre isso. O livro de Romanos, principalmente através da carta de Paulo aos Romanos, né, todos os evangelhos, as cartas, sempre vão enfatizar isso, sempre vai falar sobre, né, a nossa justificação, o que é de graça, gratuito, ainda que hoje muitas pessoas queiram cobrar, né, o evangelho, mas é tudo de graça, né, irmãos? É tudo de graça. Não há nada que pagamos para receber, né, não somente o perdão, mas a vida eterna. Amém? Quem achou para ler? Página 9. Romanos 6, 22 e 23. Página 10. Estão me vendo aí, minha gente? Sim, minha amiga, paz. Então tá bom. Pai, manter, Deus abençoe. Demorou, mas deu. Prazer aqui vê-la conosco. Glória a Deus. Romanos o quê? 6? Isso, Romanos 6, 22 e 23. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Exatamente, irmãos. Então, os versículos se concatenam, né? E a justificação ocorre por Jesus Cristo, né, irmãos? É de graça, o dom é gratuito. O dom, a gente sabe também no grego, ele enfatiza a palavra presente, né? O dom é um presente. Então, o presente de graça, gratuito, ele é de graça, ele é gratuito. E ele nos justifica. É ele que nos justifica de todo pecado. E para que, se quisermos ter a vida eterna, nós precisamos, então, se entregar a Jesus Cristo, né? Entregar nossa vida para Ele e entender que Ele foi o nosso Senhor e Salvador, Ele que se rendeu, Ele que morreu por nossos pecados e nos fez, então, ter acesso à vida eterna com Ele para sempre, na glória eterna. Glória a Deus, obrigado, os irmãos estão nos auxiliando aí nos versículos, é isso aí mesmo, interagindo, cada um, né, essa interação, lendo, né, as referências, muito importante para a gente ouvir essa dinâmica, nessa noite que passa depressa, nesses momentos que a gente está aqui. Vamos continuar, Liz? Vai ler. Desculpa, gente. Portanto, o Evangelho é um presente divino.
A palavra dom é uma transliteração de um termo grego, que significa presente. E não se trata de um dom qualquer, mas do presente mais importante de todos, a vida eterna. Ora, como não poderia deixar de ser o presente? É gratuito, razão pela qual chamamos essa boa nova de Evangelho, da graça de Deus. Porém, a graça não se trata de uma autorização para continuar na prática do pecado. Antes, pelo contrário, a graça é a oportunidade que Deus nos dá por meio do seu Filho Jesus Cristo. E nos arrependemos de nossos pecados para nele, e somente nele recebemos o perdão e a salvação. Por favor, me ajuda para ler o Lucas, Capítulo 4, de 18 a 19. Isaías, capítulo 61, versículo 2, para a gente fazer uma comparação, por favor. Então, queridos, quando os irmãos vão achando, o evangelho é de graça. Então, a graça, embora realmente é algo que Deus nos deu, não podemos aproveitar dela, como diz bem o texto, para pecar, para continuar no erro, justamente porque isso não é bom. Nós precisamos aproveitar a graça para melhorarmos dia após dia, isso precisa ser algo constante na nossa vida como discípulo, né, meu irmão? E a gente melhorar dia após dia, né, buscar o Espírito Santo e viver realmente uma vida com Ele, pedir ajuda dele, aquilo que nós não estamos conseguindo se desvencilhar, é necessário que nós venhamos orar ao Senhor, o Espírito Santo, ele vai nos ajudar a tirar da nossa vida o que ainda ficou de resquício do velho homem, né? Então, é necessário que todos os dias nós vigiemos, não vamos nos aproveitar da graça para continuar no erro, para continuar pecando, porque senão isso não será bom, isso não, o Senhor Jesus vai se entristecer e nós não vamos herdar a vida eterna. Então, nós vamos a cada dia entender que ser discípulo de Cristo, ser discípulo de Cristo, requer realmente uma atenção maior, como o Douglas colocou nossa última reunião, abre-se a visão, né, como nós mergulhamos nas águas, abre-se, amplia a visão, e a gente precisa nos policiar a cada dia mais, e todos os dias nos policiar e orar ao Senhor, nossas orações, dizer ao Senhor que eu seja melhor do que fui ontem, né, que eu seja melhor e cada dia mais melhorando, aproveitando dessa maravilhosa graça que o Senhor nos concedeu para avançarmos e vencermos dia após dia, e assim o Senhor nos alegrará de todos nós. Amém? Os irmãos acharam? Lucas 4, 18 a 19. Vou pegar na minha versão aqui. Oh, meu Deus, cadê? Tinha acabado de colocar meu dedo em cima. Pronto. O Espírito do Senhor está sobre mim. Este mesmo, né? Isso. Pois que me ungia para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, restauração da vida aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Então, isso foi Jesus quem disse, irmãos. Então, numa ótica de Lucas, você tem aqui o que o próprio Senhor Jesus aqui disse, né? O Espírito do Senhor está sobre mim. Então, o que ele veio fazer? Evangelizar os pobres. Ele disse, o Senhor veio restaurar, pregar a liberdade aos cativos, restaurar a vista, né? E Jesus, ele veio libertar, né? Ele veio para fazer realmente a mudança necessária, né? Para libertar-nos do pecado, libertar de tudo isso que está aí, aquilo que nós estávamos perdidos, né? Curar e anunciar o ano aceitável do Senhor, né, irmãos? E muitas pessoas hoje estão oprimidas, né? Pelo pecado, oprimidas pelas garras do inimigo, e Jesus veio para isso, libertar cativos, a restaurar, curar, coisas só boas o Senhor Jesus veio fazer em nossas vidas. Vamos adiante. Quem mais? Outra referência que a Lica colocou? Isaías 61:2. Isaías 61:2, para a gente comparar, fazer esse link, irmãos, com essa parte de Lucas 14 que o Douglas leu, você vai ver que isso muito antes, Isaías profetizou. Você vê
mais de 400 anos, Isaías, então, profetizou, e Jesus disse aqui, né, quando ele veio, ele falou exatamente a profecia de Isaías. Isaías 61:2, você verá que praticamente a mesma coisa é falada em Isaías também, glórias a Deus. Amém? Tá bom? Glória a Deus. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Glória a Deus. Era o 1, né? Desde o 1. Isso. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Amém. Desculpa, Então, o que o Douglas leu? O Douglas leu Lucas 4:18. Lucas 4? Isso. isso. É, porque... Ele leu Lucas 4:19, né, também. 18 e 19. Lucas 4, versículo 18 e 19. 18 e 19. Mas vocês Então, repararam que aqui no Lucas, ele não está assim, né, como está em não, Isaías, né? é, Porque não, ele fala que no 2 de Isaías, ele fala apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Em Lucas já não fala o dia da vingança, né? Ele vai então, até anunciar o ano aceitável do Senhor, porque Jesus Cristo já foi o glória a Deus. nosso Salvador Redentor, então não tem mais uma vingança, né? Assim, pelo que eu entendo. Evidentemente. Porque justamente quem não veio para condenar, né? Jesus veio para realmente salvar, porque o mundo, afinal de contas, está condenado, né? Como a Paulo está dizendo, né? O mundo está condenado. Então, já estava tudo perdido mesmo, já estava tudo perdido. Então, Jesus, ele veio realmente para dar essa oportunidade para nós, né, irmãos? E alcançarmos ter acesso à vida eterna. Então, o pecado está aí, né, para separar nós do Senhor, né? Mas o Senhor veio, morreu por nós, levou sobre os seus pecados, nossos pecados. Então, pôde então anunciar esse ano aceitável do Senhor, essa boa notícia, esse evangelho maravilhoso, a qual hoje eu e você fazemos aí parte para agora, no nome do Senhor. Amém, meus irmãos? A boa nova de Jesus Cristo. Um dos maiores, melhores exemplos do que significa a pregação do Evangelho encontra-se uma certa passagem de Lucas, na qual o Senhor faz a leitura de um trecho do profeta Isaías. E logo a seguir declara: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. O brasileiro, o texto, né? É muito importante, logo embaixo. É muito importante observar que Jesus parou a leitura do trecho de Isaías imediatamente, antes da seguinte frase. Tá. Viu, Zê? Ah, tá. É agora que eu vi. Maravilha. É o dia da vingança do nosso Deus, comparando um com o outro. O significado disso é que Cristo não veio ao mundo para condenar as pessoas, pois o mundo já está condenado por conta do pecado. Página 11. Aí, João 3, 17 e 18, né? Que está aqui, mais uma referência aqui, irmãos. João 3, 17 e 18. E também ali fala realmente da condenação, né, do mundo, né, e é o tão decorado versículo, né, que é o 16 também, que fala do que Deus, né, enviou o seu Filho ao mundo, exatamente isso. Muitas pessoas pensam que, né, o Senhor veio ali para nos condenar, para
porque que Deus Deus enviou seu Filho ao mundo, não não para para condenar o o mundo, mundo, mas mas para para que o que o mundo mundo fosse fosse salvo salvo por por ele. ele. Quem Quem crê crê nele nele não é condenado, mas mas quem quem não não crê crê já já está está condenado, condenado, porquanto porquanto não não crê crê no no nome nome do do unigênito unigênito. Filho de Deus. João 3,17. Glória a Deus. Estamos exatamente o que estamos falando, né, sobre realmente esse equívoco que as pessoas entendem e pensam que Jesus veio condenar, né? Na verdade, Deus enviou seu Filho justamente para nos salvar, né, para que o mundo fosse salvo por Jesus Cristo, né, o nosso Salvador. Então, quem crê nele não é condenado, né? Mas é bem que eu vejo que é bem claro o versículo, né? Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então veja que é simples e claro para todos nós. Então é a situação que está o mundo, condenado. É a situação que estávamos, enfim, quando ainda Jesus não tivesse vindo, estávamos todos condenados, todo mundo condenado. Então Deus enviou seu Filho para que a gente fosse salvo por ele. Mas o principal da parte do ser humano é crer em Jesus, crer nele, crer que ele é o Senhor, o Filho de Deus, nosso Salvador, que morreu, viveu e ressuscitou ao terceiro dia, né, irmãos? Então, essa pode ser dura a palavra, mas é clara, e todas as pessoas entender que quem não crê está condenado, e quem crê, evidentemente, em Jesus, ele acessa aí, então, a salvação, e é tudo aquilo que esse plano de salvação é dado àqueles que creem, né? Em nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias ao Senhor. Vamos adiante aí? Vamos adiante. Meus amores, então, vou precisar de ajuda enquanto eu vou lendo o texto no livro de Atos 17, de 30 a 31, livro de Atos, capítulo 17, 30 a 31, e Hebreus, capítulo 3, versículo 12 a 13, tá bom? Atos, capítulo 17, 30 a 31, e Hebreus, capítulo 3, 12 a... Já, Vamos lá. Jesus, hoje é o dia da salvação. Jesus veio nos dar a oportunidade do arrependimento para a salvação, antes que chegue o profetizado dia da ira de Deus, no qual os espíritos malignos e os pecadores impetilentes serão condenados para sempre. Quem pode ler Atos 3, 17? olha então. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos 17, 30. É forte. É forte. Está falando, né? Jesus, ele era claro, né? E a gente está em Atos, né? Ele mesmo assim, a pregação, a igreja primitiva, ela realmente pregava, realmente ele forte, para que as pessoas. Agora que eu percebi, desculpa. Você abre e fecha aqui. Aí, então, então, é evidentemente que Atos, o começo da igreja, você veja que a mensagem não era lisa, não era mansa, né, irmãos? Então, era uma mensagem realmente que confrontava, né, que confrontava a maneira de vida das pessoas e o que essas pessoas precisavam realmente, de fato, era realmente entenderem a palavra. Então, você é claro, os tempos, Deus não leva em consideração a ignorância, mas agora anuncia. Então, Jesus veio. Os discípulos pegaram o legado e, pô, vocês agora vão adiante, vão pregar o evangelho. E agora, todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Arrependimento. Veja que sempre os evangelhos e Atos vão realmente nessa linha. Arrependei-vos, arrependa-se. É necessário arrepender e realmente entender que vai chegar um dia que com justiça ele vai julgar. Então, o mundo, por meio
do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, Jesus ressuscitou dos mortos, venceu a morte. Então, mas ele será aquele que vai julgar a todos, né, irmãos? Então, é por isso que nós devemos sempre levar o evangelho sério, e entender, como a gente fala, não aproveitamos da graça para continuar no erro. Hoje, o ser cristão virou uma fama, né? Nos virou fama, virou moda, mas não há uma transformação, não há arrependimento, então virou essas todas aí que vocês estão vendo aí. Então, não levam o evangelho a sério, mas sabemos que um dia nós estaremos diante dele e aí, o que será de nós? O que falaremos? Então, se tivermos toda essa oportunidade, se vivemos uma vida totalmente ao contrário dos valores daquilo que a palavra nos ensina, irmãos, então, todo mundo, todos nós hoje aqui, você que está comigo, e nós temos vivido realmente esses dias que nós temos vivido, mas vamos viver para Cristo, vamos viver de uma maneira séria, vamos viver, entender que hoje nós temos o conhecimento, então, nós precisamos, então, nós não estamos mais na ignorância, né, meus irmãos? Nós hoje tivemos acesso à palavra, tivemos acesso ao Espírito Santo que nos orienta, então nós temos que a cada dia melhorar, se arrepender, né, irmãos? Porque ninguém escapará ali, né, do juízo, né, que virá de Deus, nosso Senhor. Então, é muito sério o que essa palavra você diz e ensina, né, queridos? Qual o próximo? Hebreus, né, 13, 2, 12 e 13. Então, o que você quer falar? Douglas? Eu vou ler o Hebreus. Eu tô vendo a minha... naquela peixita. Agora... Só para ler um pouquinho diferente aqui. Deixa eu ver, 12. Hebreus 3, 12 a 13. Tende cuidado, pois, meus irmãos, para que não haja em algum de vós coração perverso de incredulidade, para se apartar do Deus vivo. Mas esforçai-vos por vossas almas, cada dia, até o dia que é chamado hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. É diferente, né? Exatamente. Então, irmãos, então veja que Esforçai-vos por vossas. questão do coração mau e infiel, isso aqui, para se apartar do Deus vivo, né? Então, exortar uns aos outros. Então, você veja que isso, por isso que nós estamos como corpo de Cristo, nós somos realmente integrantes de um corpo. Então, a exortação, né, o cuidado um para com o outro, é caminhar junto e exortarmos uns aos outros com relação a gente sempre ter o nosso coração puro, o nosso coração cada vez mais voltado para o Senhor, né, irmãos? Amar os nossos irmãos, que a cada dia nós vemos lutar contra o pecado e contra essa dureza do coração, que a gente sabe que o homem está realmente alheio, né? Está aí realmente é, a tudo isso, né? Ele é um coração enganoso no homem, né? Então nós precisamos a cada dia mais não endurecer, né, os nossos corações. E a gente sabe que o engano, o pecado, ele faz isso, né? Ele endurece, ele quando vê que não, a pessoa já está com o coração duro, já está ali tão religioso que realmente acha que é perfeito, né? E nós temos que cada vez mais olhar para nós mesmos e vivenciar dia após dia, né, com humildade, simplicidade, quebrantando o coração a Jesus, ao Espírito Santo, que cada vez mais ele nos ajude a vencer as barreiras, e o quão difícil tem sido os dias vão se avançando, né, queridos? E cada vez mais a gente está aí nesse mundo, né, cada dia mais tenebroso, e os que irão se batizar entendam que as palavras podem entender que são duras, mas é importante para que vocês tenham realmente a noção do que é ser um discípulo de Cristo, do que é viver para Cristo, né? É uma separação com o mundo, ele não tem a oferecer nada para aqueles que são em Cristo. Então, é viver uma vida de renúncia, é isso. O discípulo de Cristo é viver renunciando todos os dias à sua própria vontade, às vezes o coração quer falar alguma coisa e ir para um lado e a gente tem que ouvir a voz do Espírito Santo, então a nossa vontade é a vontade do Senhor, né? Você é soberana sobre nossas vidas. Então, virá o dia em que todos ali estarão diante de Jesus. Tudo isso é para que a gente chegue diante dele e ele possa dizer para nós, ó, vinde benditos do meu Pai. E a gente precisa realmente renunciar aqui, se policiar aqui
ir na contramão desse mundo, justamente para que quando encontramos ele venha dizer para nós, ó, venha, vinde para o reino que está preparado desde a fundação. Oh, glória. E para você, vamos, vale a pena a gente viver a nossa vida, sabe? Aleluia. Essa renúncia que você vive, sofrimento, sabe? Muitas vezes a gente se acha sozinho, sem amigos, sem ninguém, mas a gente tem Jesus, temos o Espírito Santo, né, que nos consola e que diz, olha, não, eu sei, vamos adiante, vamos dia após dia, vivendo e vai chegar o dia e nós estaremos para sempre com Ele. Glórias ao Senhor. Amém, irmãos? Quem quer falar? O Douglas? Pode falar, irmão. Nesse trecho no começo do 13, que no meu ele está falando, mas esforçai-vos por vossas almas, cada dia. Na outra versão está falando, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias. Esse exortar, eu achei bem mais interessante a versão que a gente lê comumente, que mostra quem está se batizando, né? Mostra a importância da igreja, né? Porque é para um ajudar o outro. Esse esforço é tanto orar a Deus para que ele nos ajude, né, contra o pecado, mas também ajudar uns aos outros. Exatamente. Exatamente. Senão, nessa outra versão aqui não dá a entender isso, né? Mas cada um que faça a sua parte só, né? Esforçai-vos por vossas almas, né? Então, quer dizer, eu tenho que lutar pela minha alma. Isso que eu entendi. Né? E no outro é um pelos outros, né? Então, fica interessante. Uns aos outros. Uns aos outros é justamente por dar apoio, né? Como será que está no original? Não sei. Orar eu acho interessante que mostra a importância, né, e é importante para quem está se batizando, quem está entrando no evangelho agora, é saber que, calma aí, tá amassando aqui, rapaz. Tá bom. Que é para mostrar justamente que dá para um ajudar o outro, né? A importância da igreja é essa também, não é simplesmente cada um por si também, né? Porque a gente pode se ajudar o outro. Por isso que Deus também deixou a igreja, né? Que é para os irmãos se ajudarem, um confessar ao outro, né? Glória a Deus. Glórias a Deus. Meus irmãos. Então, as versões que elas são várias, né? E várias interpretações aí, mas, enfim, muito, muito rico, né? Exatamente a gente trazer aqui e que há necessidade tanto de nós, se nós entendemos que é um, mas também o outro fala de os outros também, né? Então, tanto também vamos nos policiar, vamos nos exortamos a nós mesmos, mas também como nós temos irmãos que nós amamos, o próximo, então se caminhamos juntos, vamos também ajudar ao nosso próximo, ao nosso irmão de fé, e caminharmos juntos, porque é difícil a caminhada, mas o Espírito Santo nos ajude a estar conosco para que a gente vença, né, queridos? Glórias a Deus. Amém. Vamos para o próximo. Timóteo 16. Eu mandei para os irmãos. Glória a Deus. Eu acho interessante. Ai, gente, desculpa gripada. O que é, Lica? Timóteo? Está fechado o seu. Livro de Timóteo, Primeiro? Timóteo, isso, 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo como também aos que te ouvem. Então é aquela coisa de
além da gente cuidar de nós, vamos também cuidar, né, da unidade que é Cristo, né, que no caso a gente faz parte, né, de um só corpo, uma só fé, e assim a gente, né, o intuito é chegarmos todos juntos, né, ao céu, rumo ao céu. Então, isso veio ao meu coração sobre, né, não só cuidar de nós, né, exortar um, mas a cuidar de todos também. Amém. Amém, irmãos. Então, glórias a Deus. São os conselhos de Paulo para Timóteo, e, evidentemente, que são realmente necessários para nós, porque ao falar, veja que hoje tantas pessoas têm falado, tanto coisas falsas, né, evangelho que não é de Cristo, quer dizer, se ele também falar, né, como está dizendo também, muitas pessoas serão ali agraciadas pela palavra e pelo poder que existe na palavra, e também os que ouvirem ele também salvarás também, né? Porque ouvir é, foi por ouvir, né, a palavra do Senhor também, ouvir e também praticar. Glória a Deus, né? Bom, Lígia trouxe esse versículo, o Senhor colocou no coração dela, e concateira com o que a gente fala aqui. Nós estamos falando sobre esse tópico. Glórias ao Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, provavelmente esse será o último tópico, foi na cruz. Enquanto isso, antes de eu ler, eu peço ajuda para separar os tais versículos. Está na apostila, mas eu acho interessante a gente abrir nossas Bíblias e grifar, tá bom? 1 Coríntios 6, 19 a 20. 1 Coríntios, capítulo 6, 19 a 20. 2 Coríntios 5, de 19 a 21. E 1 Pedro, de 1 a 16 a 19. A gente separar, tá bom? 1 Coríntios 6, 19 a 20. Quem vai ler? Dá um Eu vou ler. aí. Ô, Glória. 2 Coríntios 5, 19 a 21. Quem pode nos ajudar? Fala um amém aí para nós. E 1 Pedro 1, 16 a 19. A 1 Pedro eu leio. Amém, glória a Deus. Então Enquanto eu isso, vou ler vamos, segundo aos Coríntios. glória. Vamos lá, então, bênção pura. Foi na cruz. Apesar de a salvação ser gratuita, ou seja, de ser por meio da fé, não nos custando absolutamente nada, não podemos esquecer de que custou o mais alto preço de todos, foi na cruz, por meio da morte do Filho de Deus, que verteu seu sangue sofrendo como homem, e fomos redimidos de nossos pecados. O sangue do justo foi derramado para justificar os injustos. Nele cremos. Não podemos viver de uma forma indiferente a este fato. Uma vez que foi por causa de nossos pecados que o Senhor sofreu na cruz, não podemos mais continuar na prática do pecado. Você pode ler o primeiro versículo, por favor, capítulo. 1 Coríntios 6, 19 e 20, né? Isso, Bela. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, a gente abordou sobre esse A versículo. gente não. Deu domingo, né? Foi domingo? Eu estou lembrando aqui. É domingo. E evidente, irmãos, que nós temos que entender isso, né? Nós somos templo do Espírito Santo. Mais uma importante, realmente, verdade que nós temos que, e de fato, né? Se somos templo do Espírito Santo, né? E fomos comprados por um bom preço, né? E altíssimo, a nossa vida, ela precisa glorificar a Deus, né? No corpo, no espírito,
e que pertence a Deus. Então, veja como Paulo, ele é usado ali para falar aos Coríntios, e é uma palavra para todos nós, né, que queremos, né, resolvemos, então, estar com Cristo, né, irmãos? E realmente, evidentemente, os tempos são difíceis, mas nós precisamos, de fato, ser transformados e, de fato, deixar limpo, né, essa morada e cada vez mais deixar que ele fale, deixar que a vontade dele prevaleça, não a nossa, né, a nossa carne, ela pende para o pecado, né, mas que o Espírito Santo sempre reine no nosso coração e cada vez mais nós venhamos glorificar a Deus, né, através do nosso corpo, do nosso espírito. Então, irmãos, todos vocês, nós somos, então, esses embaixadores e onde quer que nós estejamos, precisa haver um bom testemunho, né, precisa haver uma semelhança com aquilo que a palavra diz, né, com aquilo que o Senhor diz na sua palavra para todos aqueles que se rendem a Ele, que creem nele. É preciso uma transformação, é preciso uma mudança de atitude, é preciso um arrependimento, é preciso um avançar, aproveitar da graça para melhorar, não para pecar, né, não para sujar o templo do Espírito Santo, mas avançar melhorando, se santificando. Esse é o nosso desafio, para cada vez mais nós melhorarmos, né, irmãos? Pois nós pertencemos a Deus. Foi Ele que nos pagou o preço, né, irmãos? Ele nos comprou, e Ele nos comprou por alto preço. Então vivamos para Ele, glorificando a Ele em nossas vidas, até o final, né? Até o último dia da nossa vida aqui. Glória a Deus. Amém. Então, vou ler o 2 aos Coríntios, né? Na sequência. 5, 19, 21, mas vou ler o 18 só para contexto, tá? Vou começar do 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Até aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, somos embaixadores de Cristo. Amém. Então, meus irmãos, então o embaixador, o que ele faz no outro país? Ele representa a nação Representa. dele. Então, veja se nós vivemos uma vida totalmente devassa, né? Vivemos uma vida totalmente diferente daquilo que o nosso país, daquilo que nós, como cristãos, pertencemos a Cristo, as pessoas vão falar, "Olha, aquele embaixador ali, né? As pessoas vão ver e falar, é desse jeito, o seu país é assim, então, veja, irmãos, como isso é sério. A gente precisa nos posicionar hoje e darmos esse bom testemunho, de fato, viver para a glória de Deus, viver como realmente, de fato, um embaixador de Cristo. E as pessoas vêm, olham para a gente e falam, não, é diferente, esse aqui realmente tem um bom testemunho, esse aqui realmente, essa aqui prega realmente aquilo que vive. Então, precisamos, então, hoje, essa geração, nos realmente mostrar que, de fato, o que é de ser cristão, o que é ser realmente uma pessoa, um servo do Senhor, uma serva de Cristo, né, irmãos? Então, foi ele que nos reconciliou, como a nossa irmã Teresa leu, né, irmãos? Ele se fez ali, percebeu todo o pecado, o peso, né, sobre seus ombros, e não tinha pecado, não conheceu, né, porque ele era santo, ele é santo. Então, ele fez por nós pecado, para que nele fosse feita a justiça de Deus. Então, irmãos, a justiça, então, era necessário que havia isso, tinha que ser sangue puro, sangue carmesim, né? O próprio Filho de Deus ali, se entregando por todos nós naquela cruz, né? E glória a Deus, e hoje nós estamos aqui, que vivamos então para a glória de Deus, sejamos de fato embaixadores, onde quer que você esteja, que você realmente leve consigo o Espírito Santo cada vez mais e deixe ele agir, e você seja um instrumento de Deus para essa nação, né? Onde quer que você esteja para a glória do Senhor. Amém. Douglas que leu Pedro, 1 Pedro.
1 Pedro 1, 16 a 19. Porque está escrito: sereis santos, como também eu sou santo. E se vós invocais Pai, ele em cuja presença não há acepção de pessoas, e que julga a todos de acordo com suas obras, conduzindo-vos em temor durante este tempo de vossa peregrinação, sabendo que nem com prata, nem com ouro, que se deterioram, fostes redimidos de vossas obras vãs, as quais recebestes de vossos pais, mas pelo precioso sangue do Cordeiro, sem mancha e sem contaminação, que é o Senhor. Aleluia. Então, irmãos, chateando, né? Veja como se a palavra do Senhor ela é linda, ela é maravilhosa, ela se encaixa, né? E glórias a Deus. E é isso que nós estamos falando desde o começo. A gente tem que buscar a santificação. Veja que como isso é importante, estamos falando de nova vida, de uma nova transformação, de um novo ser, uma nova criatura, um novo nascimento, né? Nós estamos sempre, viemos falar desde, né, todos esses momentos que nós estamos juntos, de fato, pelo que foi feito por nós, né? Um alto preço foi pago, precioso sangue, você vê que é um cordeiro imaculado, né, incontaminado. Então, nós fomos resgatados de uma maneira de viver, né? Então, essa maneira ficou para trás. E agora, é Ele que habita em nós, através do Espírito Santo, nós temos, sim, as condições de nos melhorar após dia, e sermos, de fato, realmente aquilo que Ele quer que nós sejamos, embaixadores, que nós, cada dia mais, nós venhamos honrar, né, ao nosso Senhor Jesus, vivemos realmente para Ele. Veja que a nossa vida, nós já realmente nós deixamos ela para trás. Agora nós vivemos por Ele, para Ele, né, irmãos? E isso tem que ser, de fato, uma constante na nossa vida. E que eu sei que às vezes a carne quer falar mais alto, mas é uma luta que trava, né? E a gente precisa olhar para a palavra e ver esses versículos aqui, que são tão claros, né, irmãos? Que são tão claros, pedindo santificação, cada vez mais a gente buscar o temor, e durante esse tempo que nós somos peregrinos, né? A nossa peregrinação, a nossa vida, dia após dia, nós temos que viver cada vez mais para Cristo, né, irmãos? Veja que ele fala sobre ouro, sobre prata, que são coisas que hoje as pessoas andam muito atrás do dinheiro, atrás de serem ricos, né, famosos, de terem muito dinheiro, mas você vê que são coisas corruptíveis. Isso que posso falar, Pedro, são coisas que são corruptíveis. Vocês não foram comprados por isso, por dinheiro? Não, dinheiro não. Isso daí é nada. Mas vocês foi algo muito mais precioso do que ouro e que prata, de que dólar, de que euro, de que real, todas as pedras preciosas que você possa aí ver na internet, qualquer a pedra preciosa que tenha mais valor no mundo, não se compara ao sangue de Cristo derramado por mim e por você. Então, fomos comprados com o precioso sangue de Cristo, irmãos. Um precioso sangue, né? Então, por isso que nós fomos comprados um alto preço, foi pago por mim e por vocês. Então, se foi pago, irmãos, vamos realmente viver de fato, vamos dar valor a isso que foi pago por nós, vivermos a cada dia para o Senhor Jesus. Os que vão se batizar entendam que vocês precisam cada dia mais viver, né, uma vida para frente com Cristo, porque Ele pagou um alto preço, assim como todos nós, é tudo para todos nós a palavra, né, que a gente viva de fato os dias nossos, e honre o Senhor a cada dia com a nossa vida, e sejamos embaixadores de fato, e que realmente levem a palavra, anunciem as boas novas, essa boa nova que eu e você, né, veio até mim, então você, o dom gratuito, né, a graça, de graça, não é pago, não é nada, veja, é de graça, né, e mesmo assim, custamos um alto preço, né, veja como o Senhor é maravilhoso, né, irmãos, a graça, ela é gratuita, mas ao mesmo tempo, para Ele, foi pago, né? Foi preciso um alto preço, foi o sangue, né, do nosso Senhor ali por nós, para que realmente pagasse a nossa dívida, né? A cédula, ela foi anulada e nós hoje, para a glória do Senhor, estamos aí, né, dia após dia, né, vivendo, e até que Ele venha, né,
e nos buscar. Estaremos para sempre com Ele na glória eterna. Amém, meus irmãos? Amém. Alguém quer considerar alguma coisa? A gente está já quase no nosso término aqui. Eu ia falar, mas é rapidinho. Uhum. É importante. Calma aí, mano. Dá pra ouvir ele cantando? Dá. Já. Deixa ele cantar. Eu vou falar rapidinho. A importância do que foi pago na cruz. Eu estava pensando agora, é como se fosse pegar alguma coisa muito cara, emprestada de alguém. Só que mesmo assim, não tem como comparar com pegar algo emprestado. Uma coisa, espera um pouquinho. Pegar algo emprestado, porque a nossa vida não pertence a nós, né? Não deveria pertencer a nós. Se Deus ele comprou pelo sangue dele, não tem como a gente falar que a minha vida é minha. É pela misericórdia de Deus que ele permite que a gente viva a nossa vida como nós queremos, até o momento, né? Até dentro da vontade dele, né? Porque realmente, senão ele... Se a gente agora se considera de Cristo, quer dizer que entregamos nossa vida a ele, quer dizer que já não pertence a nós. Então, já que entregamos para ele, já não é... Não podemos fazer do jeito que a gente quer, não podemos fazer só o que nós queremos, né? Tudo que nós quisermos fazer tem que ser algo realmente com uma permissão de Deus e deixar sempre na mão de Deus, né, a nossa vida. Porque não tem como a gente pegar algo de alguém, sei lá, pegar emprestado o carro de alguém e falar, vou usar ele como se fosse meu. Não, a gente vai usar no propósito que a pessoa deixou pra gente e devolver do jeito que Deus, né, entregou. É a mesma coisa, quando a gente pegou o carro 0 quilômetros de Deus, e a gente tem que entregar ele sem mácula, de combustível cheio, né, de preferência, e usar ele só para a vontade dele, né, não para a nossa própria vontade. Eu estava pensando dessa forma, mas se a gente pensar assim, na verdade esse carro nem é nosso, o carro é do Senhor, né, como nosso corpo é o tempo dele. Eu acredito que até quem não se entregou a Deus, bom, já está condenado, né, por estar usando algo que foi dado por Deus de forma indevida. E eu acho que já dessa forma a gente consegue ver a importância, né, a gravidade do que é a vida, né? Que a vida tanto seguindo ao Senhor como uma vida de uma pessoa que não segue ao Senhor, porque ela está numa gravidade ali sem saber que ela está usando algo que não é dela. E que Deus morreu por ela, né? Sem ela, por mais que ela não tenha aceito, a morte ainda foi para todos, né? A morte do Senhor foi para todos. Se a pessoa não aceitou, ela está em grave perigo mesmo. E eu acho que esse paralelo, assim, eu acho que ajuda a ver a gravidade, né? Ainda mais usar como exemplo um carro, porque o brasileiro, o carro é algo tão importante, né? Eu acho que é só isso que eu queria comentar, só essa importância, né? Como é grave, né? A situação que muita gente vive, e até o cristão que vive numa situação dessa sem seriedade, né? Amém? Amém. Bem, queridos, glória a Deus, agradecer aí a participação dos meus irmãos, glória a Deus poder ter tido conosco, muito nos enriquece aqui esse momento, e fico feliz por poder contar com cada um de vocês, saber que nós estamos nessa caminhada, irmãos, e a cada dia devemos vigiar, devemos nos policiar cada vez mais e ter temor e tremor diante do Senhor, né? E que é realmente todos os dias, né? Você veja o tempo que se chama hoje, é hoje, né? O presente, hoje, que a gente precisa. Então, quer dizer, sempre o presente a gente tem que se vigiar, orar ao Senhor, pedir ao Espírito Santo que
nos dê orientação e fale cada vez mais forte dentro do nosso coração, para que nós não venhamos dar lugar à carne, consequentemente cair no pecado e realmente ficar de fora, né? E eu glorifico a Deus por todos vocês, saber que o Senhor tem nos dado condições de força para lutarmos juntos e nessa batalha. Que olha só os irmãos aqui, o Diego, né? Ver o Lucas que estão aí vindo, né? E mesmo participando, entendendo, né? O que é ser, de fato, as dificuldades, os desafios, mas em tudo o Senhor estará conosco, o Espírito Santo nos guiará. Eu tenho certeza que vocês podem contar com todos nós aqui, né, irmãos, né, para estar ombro a ombro, né, lutando, batalhando as dificuldades, e a gente passa junto para a glória do Senhor, né, glorificar Ele com as nossas vidas até o final. Amém, queridos? Vamos fazer uma oração para nos encerrar aqui, e tendo em vista que nossos irmãos amanhã já tem que acordar cedo, né, o Gustavinho nem jantou ainda, junto com o Diego, né, tá ali. Não adianta. O Matheus também não jantou ainda, tá aqui. Mas também. Mas vamos orar, irmãos. Agradecer a Deus. Ó Pai, agradecemos a Ti por esta chance. Pai, louvo a Ti Glória a pela vida dos meus Deus. irmãos, pela vida daqueles que estão aqui, para como nos enche nosso coração de alegria, de ver os meus irmãos junto conosco, ó Pai, compartilhando a Tua palavra, como é bom estarmos aqui, meu Pai, separando esse tempo para estarmos aqui, Pai, entendidos de que somente contigo nós vamos vencer, sabendo que o teu plano para nós, Pai, era perfeito. O Senhor ali morreu a nossa morte, o Senhor se fez ali, Pai, pecador, ali o Senhor sobre si carregou todos os nossos pecados. E aqui estamos, ó Pai, que todos nós venhamos de fato vivermos para Ti, ó Deus, glorificarmos a nossa vida para Ti, Deus, e a cada dia venhamos aproveitar da graça, não para pecar mais, mas para nos melhorar dia após dia, Pai, e assim vivemos todos os dias, Pai querido, tementes ao Senhor, sermos de fato embaixadores. Deus, glorificamos a Ti por cada vida, abençoe cada vez mais os meus irmãos, nossos irmãos que todos estiveram aqui conosco, ó Pai, e tem sido, Pai, maravilhoso passar esses momentos, Pai, junto à Tua palavra, Pai, abençoe grandiosamente ali o Diego, meu Deus querido, o Gustavinho, meu Pai, o Douglas, a Tereza, meu Pai, a Bela, o Mateuzinho, o Makoto, meu Pai, a Vera, ô meu Pai, o Lucas, Pai, a Kathleen no nosso meio, Pai, eu glorifico a senhora Márcia, nossa irmã Elinéia, Asmerita, todos aqui, meu Pai, participando desse momento. Que o Senhor possa abençoá-los grandiosamente, que sempre no nosso coração, e todos nós, Pai, o Senhor continue a falar, e que nós venhamos sempre, meu Pai, vigiar todos os dias, para que chegamos àquele grande dia, Senhor, estaremos contigo para sempre. Pai, abençoe grandiosamente meus irmãos, que possamos ter mais uma chance e oportunidade na próxima terça, e estarmos mais uma vez reunidos para glorificarmos, exaltarmos o teu santo nome, e mais estarmos unidos. Deus, em nome de Jesus, guarda sempre, protege meus irmãos, dá uma boa noite de sono para eles, reparador, que eles acordem bem para mais um dia, Senhor, ó Pai, viver segundo a tua vontade, para a tua glória. Em nome de Jesus, nós agradecemos por esse dia, esse momento, e esse discipulado, glorificando, exaltando o teu nome. Em nome de Jesus, agradecemos e te pedimos. Obrigado, meu Pai. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Glória a Bem, Deus. estenda vossas mãos. Vamos aqui abençoar os irmãos. Que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor esteja com todos nós, desde hoje e para todos sempre. Todos digamos, amém. E aplauda a gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, é um prazer, uma honra estar com vocês. Que Deus abençoe sempre. E posso, na próxima terça, contar com vocês mais uma vez para alegrar e enriquecer aqui esse nosso discipulado. Tá bom, irmãos? É uma honra sempre estar com vocês. Até a próxima, hein? Deus abençoe a todos. Até mais.